Fala pessoal, beleza? Professor Elias chegando na área para mais uma aula de gastronomia. Então me diga uma coisa, você conhece a cozinha contemporânea? Já ouviu falar? Hoje está igual aquela música, né? Não conhece e nunca viu falar. Você conhece a cozinha contemporânea? Sabe do que é? Quais são as principais características da cozinha contemporânea? Então, se você não sabe ou já estudou ou quer relembrar os seus conceitos, beleza, essa é a aula. Então, fique comigo que nós vamos começar aqui uma série muito bacana sobre cozinha contemporânea. Então, se você ainda não sabe, fique aqui comigo. Mas antes disso, nós vamos rodar aqui a nossa vinheta, beleza? Fala pessoal, beleza? Professor Elias chegando aqui, então vamos nessa para mais uma aula aqui de cozinha contemporânea. Então, o que é a cozinha contemporânea, né? Essa é a grande questão, essa é a grande pergunta. Primeira coisa que a gente precisa entender, tá? A cozinha contemporânea, ela é a cozinha da atualidade, tá? O que é a cozinha contemporânea, professor? No primeiro conceito, né, mais básico, é uma cozinha da atualidade, ou seja, a cozinha dos grandes centros urbanos. Deixa eu voltar aqui para a câmera de cá, certo? A cozinha que é feita nos grandes centros urbanos, tá? Do que se trata a cozinha contemporânea, certo? Ela perpassa gerações, certo? Então ela vem perpassando gerações. São as grandes culinárias clássicas, certo? Feita com muito ingrediente fresco, certo? Com um aporte tecnológico alto, isso é importante, com muita criatividade, certo? A exclusão de alimentos ultraprocessados também, a gente precisa entender isso, tá? Mas do que se trata mais afinco a cozinha contemporânea? Então, a cozinha contemporânea, ela é um estilo, primeira coisa, é um estilo culinário, certo? Que se desenvolveu a partir do final do século XX e continua evoluindo, certo? Então, vamos pegar aqui o conceito de cozinha contemporânea, certo? É exatamente cozinhar utilizando a técnica das cozinhas clássicas, cozinha francesa, cozinha espanhola, cozinha portuguesa, certo? Utilizando as grandes culinárias, certo? Cozinha apenas utilizando, certo? E aí eu bebo nessa fonte das grandes cozinhas clássicas, mas quando eu vou fazer cozinha contemporânea, eu preciso fazer adaptações. Ou seja, se você começa a fazer, por exemplo, cozinha italiana, certo? E na falta de um ingrediente, ou você quer fazer uma coisa chamada fusion cuisine, ou fusão de cozinhas, você vai cair exatamente na cozinha contemporânea. Ou seja, fez aquele risoto maravilhoso de queijo parmesão, tá? Mas aí você disse assim, poxa, mas isso aqui ia ficar maravilhoso se eu colocasse aqui um crispes de exatamente a carne seca por cima. Opa, cozinha contemporânea. Você saiu do clássico tradicional, que é um risoto de parmesão, para a culinária italiana, mas aí você incluiu, fez a inclusão de um elemento completamente regional, que é exatamente a carne seca. Opa, eu caí exatamente na cozinha contemporânea. Ela é um estilo culinário, certo? Então você que é muito tradicional, certo? Que não aguenta ver a sua cozinha, por exemplo, ser exatamente mudada, essa não é uma culinária para você, tá? Por quê? Porque ela tem um aporte, uma criatividade muito grande. Os chefs precisam criar, eles bebem nessas cozinhas grandes clássicas, nessas grandes técnicas, certo? Só que a partir daí eles vão fazer uma coisa chamada releituras. Deixa eu passar para cá para a gente ver essas releituras. Então é importante a gente entender que a cozinha contemporânea vai fazer bastante releituras, releitura de pratos clássicos. É isso que a cozinha contemporânea ela vai exatamente fazer. Essas releituras fazem parte daquilo que a gente chama de cozinha contemporânea, certo? Então, importante a gente entender que esse é um estilo culinário que ela continua evoluindo, né? E ela se caracteriza pela fusão de técnicas tradicionais e uma cozinha moderna.
é preciso que o cozinheiro contemporâneo ele tenha exatamente uma mente muito aberta para o novo. O cozinheiro contemporâneo é aquele que contempla a cozinha clássica, mas ele analisa o que a sociedade da atualidade está buscando de novo. E ao analisar o que a sociedade está buscando de novo, ele interfere na receita e cria e recria a partir daqueles conceitos tradicionais. E o que é que eu vou chamar disso? Cozinha contemporânea. Certo? Então é importante a gente entender quais são as principais características. Então, eu vou ter uma questão. O cozinheiro contemporâneo é aquele que exatamente ele quer trabalhar essa criatividade. A cozinha contemporânea, ela valoriza a questão da sustentabilidade. Ou seja, a valorização do pequeno produtor, a valorização exatamente do produto local, a valorização daquele queijo que é feito lá em Minas, daquele queijo que é feito numa fazendinha lá em Minas, lá onde ninguém consegue chegar, só chega com um carro a tração, certo? Então, a valorização do pequeno produtor, a valorização dos produtos locais, certo? Isso é fantástico para a cozinha contemporânea. Então, eu bebo na culinária clássica, eu bebo nessas grandes cozinhas, mas eu valorizo os meus ingredientes. Isso é importante, certo? A responsabilidade social. Então, esse chefe, ele interfere, ele vai até o pequeno produtor, leva consigo, certo? Cultura, leva consigo técnicas e traz também de lá os seus produtos e traz também de lá cultura, traz técnicas e esse intercâmbio, certo? Essa relação entre produtor e chefe de cozinha, isso é maravilhoso para a valorização dos pequenos produtores e dos produtos que são produzidos em locais, nas regiões, certo? Isso é fundamental. Então, a cozinha contemporânea, ela tem uma abordagem muito dinâmica e progressiva, certo? Do que diz respeito à arte culinária. Ou seja, a desconstrução do que é clássico, e aí você interfere na receita, trazendo assim a sua interpretação. É o terror dos nossos alunos, né? Quando a gente diz assim, faça a releitura dessa receita. Quais são os ingredientes principais dessa receita, quais são as notas principais dessa receita, e agora eu quero ver a sua mão interferindo nessa receita. Eu quero ver como você interpreta essa receita, mas utilizando os nossos maravilhosos ingredientes regionais. Então, o que é cozinha contemporânea? É cozinhar, é beber nas grandes culinárias clássicas, certo? Mas é exatamente a fusão entre cultura. Uma das principais características da cozinha contemporânea é exatamente o multiculturalismo o multiculturalismo culinário. Ou seja, em uma preparação eu tenho várias culturas culinárias presentes. E isso é fantástico, que faz parte da nossa cozinha. Então, beleza? Essa é a nossa primeira parte, a nossa introdução à nossa cozinha contemporânea, certo? É só exatamente uma entradinha, certo? Essa é uma pequena entrada da cozinha contemporânea, então fique comigo. Então, se você gostou dessa introdução à cozinha contemporânea, vem a próxima aula, certo? Com mais informação sobre essa cozinha fantástica da atualidade, que é a cozinha contemporânea. Se você gostou, compartilhe, se inscreva no canal, certo? Deixe seu like aí, deixe seu comentário sobre essa aula. O que você achou, o que você está achando dessa aula aqui de cozinha contemporânea. Então, bora cozinhar, beleza, cozinheiros?